a arte e a luta pelos direitos humanos são a única coisa que importa, assim, no sentido de é isso que a gente tem para fazer, assim, né? E criar filho é uma arte. Olá, eu sou o Vinícius Staub, ator, escritor e pai. E esse é o Pulga Atrás da Orelha, especial Mães em Cena, onde nos propomos a discutir a situação da artista que tem filhos, bem como a própria maternidade e suas influências na produção artística. Hoje a gente entrevista a Gênia Lemos, atriz, cenógrafa, designer, mãe da Siena e da Azuri e também mãe do coração da Luna. Gênia, seja bem-vinda ao programa. Ei, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, galera. Muito feliz mesmo por essa oportunidade, por ter sido convidada. Gênia, você participou de uma novela americana chamada As the World Turns. É um programa que ficou mais de 50 anos no ar, né? Exatamente. Como que foi a experiência de participar lá? Eu tinha conseguido alguns contatos de agentes que começaram a me mandar para esses testezinhos, assim, para tentativas, e logo de cara eu peguei a novela, que foi muito bacana, e é claro que eu fiquei hiper feliz na época, e é claro que os meus colegas tiraram muito sarro de mim, porque ninguém que vai para a escola de teatro acha que você deve fazer novela, né? Então os meus colegas estavam felizes por mim, mas ao mesmo tempo falando assim, pelo amor de Deus, não fica lá muito tempo, né? E foi bacana, o tempo que eu fiquei lá foi muito legal, porque eles tinham acabado de dar um revamp, assim, na novela. Eles tinham chamado um dramaturgo para ser o head writer, que era um cara, assim, de muito currículo, que era o Hogan Sheffer, se não me engano o nome dele, e o cara realmente deu uma repaginada total na novela, inclusive criou a personagem de Ruby Frank, que eu fazia, que era uma gypsy. Uhum. E a gente conseguiu, inclusive, ganhar o Emmy de melhor Daytime Award, assim, de melhor novela no ano. Então, foi massa, foi uma experiência muito legal, assim, foi curta pra mim, eu fiquei, acho que 1 ano trabalhando na novela. Aquela partida inicial, assim, que você ganha, que você fala assim, legal, tipo, é bom pra autoestima, sabe? Mas também gostei de ter saído de lá, assim, ter partido pra projetos muito mais legais. Eu vi no seu site, inclusive, é muito interessante, muito cheio de coisas, que você descreveu aquela peça The Clean House, que você atuou em Washington. E disse que foi um momento chave para você. Foi um dos trabalhos bons que você gostou, que você se identificou mais depois da novela. A personagem era uma imigrante brasileira que limpava a casa. Ela era uma doméstica brasileira nos Estados Unidos, que falavam inglês mais ou menos assim quebrado, assim, mas não muito. Mas ela era, na alma dela, no coração dela, uma comediante. Ela, inclusive, o pai e a mãe dela haviam morrido. Por quê? Porque o pai era um cara muito engraçado, que passava a vida pensando em piadas, e ele havia contado uma piada para a mãe dela que era tão engraçada, mas tão engraçada, que a mãe dela morreu rindo. E o meu sonho nessa peça era conseguir criar essa piada que fizesse alguém morrer. É um troço lindo, assim, é tão tocante e lindo que eu quase começo a chorar pensando nessa coisa. É muito bonito mesmo, assim. E daí o pai, inclusive, fica tão louco com o fato de que ele encontrou a piada perfeita que matou a mãe, né, de uma forma linda e trágica, que ele se mata. E daí eu vou para os Estados Unidos para trabalhar como doméstica, porque eu não tenho mais nada para fazer na vida, assim, e eu não consigo limpar casas, assim, eu tenho absoluto pavor de limpar casas. Eu, na verdade, só quero ficar pensando em criar a piada perfeita. É muito bonito. É uma peça extremamente tocante. O que você acha que faz uma piada ser bem contada? Olha, eu aprendi muito sobre piada fazendo essa peça, porque eu tive que estudar muito, assim, de como contar ela, assim. E a gente observa que realmente a piada tá no tempo, tá no timing, assim, né? A piada tá no ritmo, a piada tá no tom de voz,
A piada tá na descontração que você tem que ter, em especial, eu acho, no absoluto foda-se que você tem que ter para contar uma piada. De qualquer momento que você fica meio tenso, querendo uma risada, você acabou com a piada. Então, é uma coisa que vem muito natural para algumas pessoas, né? E não tanto para outras. Mas eu acho que é uma equação bem complicada, assim, eu acho que são vários elementos mesmo. O que alterou a sua produção artística se tornar mãe? É logística. É muito, muito complicado, porque eu até, inclusive, depois que a Zuri nasceu, eu logo me separei, né? Então, tipo, eu tive aí uns 7 anos que eu fiquei morando sozinha com as duas muito pequenas, e foi muito maluco, mas assim, no nível que eu acho que eu assim até fiquei meio zumbi, assim, por vários anos, só trabalhando e só cuidando delas. Eu não tinha muita opção de fazer outras coisas mesmo, assim. E é claro que eu tinha que trabalhar muito, porque eu de repente estava assim, dona da casa, né? Eu tinha que pagar todas as contas sozinha. Então eu fui assumindo muitos trabalhos que vinham para mim, inclusive de cenografia. Um dos motivos que eu acabei encarando muito a cenografia aqui foi porque era uma necessidade minha. Eu precisava não dizer não para os trabalhos, sabe? Eu precisava dizer sim, porque a gente sabe que a vida de artista aqui no Brasil não é muito fácil, né? A gente rala bastante e a gente não é remunerado assim de uma maneira muito bonita. Com relação às meninas, eu contava muito com a ajuda da minha mãe, que, benza a Deus, a minha mãe, assim, muito parceirona. Ela, inclusive, veio morar, assim, tipo, no mesmo prédio que o meu, assim, para poder ficar aqui junto e oferecer todo tipo de ajuda sempre que eu precisasse. Eu tinha uma babá incrível, que era a babá, tipo, da família, assim, que tinha cuidado da minha sobrinha e várias outras pessoas, assim, da família, que era super de confiança, que também cuidou muito da Siena e da Zuri nos anos iniciais. E era uma constante loucura, né? Você conseguir conciliar os teus horários de artista, de às vezes acordar cedo para gravar no audiovisual, de chegar tarde porque você está fazendo uma peça de teatro, refeições e tudo mais, sabe? Mas eu graças a Deus, tive uma rede de apoio muito grande, assim, da minha família e de pessoas chaves por aí, sabe? Hoje em dia tá bem mais fácil, hoje em dia a coisa tranquilizou. Você acha que engrenou? Engrenou, né? Eu também agora eu tô com um parceiro incrível na minha vida, aí o Gabriel, que ajuda em tudo, assim, inclusive nessa parte da casa, assim, ele é muito parceirão mesmo, sabe? Então, quando eu tô louca com o trabalho, ele assume as coisas com as crianças e da casa e vice-versa, sabe? E isso é um respiro, assim, maravilhoso para se ter, sabe? Que eu não tive por alguns anos. O Gabriel é pai da Luna, que agora é sua filha do coração. A filhinha do coração. A Luna, eu gosto de dizer que ela tem várias mães, né? Porque a Luna tem a mãe dela, ela tem a avó e a tia, que são super mães, assim, para ela também. Agora ela também tem a mim. Então, e é muito bonitinho, assim, porque desde que ela entrou na nossa vida aqui, a Luna virou muito irmãzinha, assim, das duas, sabe? A gente tem, tipo, tem a Siena com 10, a Zuri com 8 e a Luna com 6, assim, então é super escadinha e elas são super irmãzinhas. Esse trio te acompanha junto nas produções ou você se organiza de outra forma? Desde que a Luna entrou, assim, veio a pandemia, né? Então, a Luna não teve a chance, assim, mas a Siena e a Zuri, mais em desmontagens, eu diria, ou ensaios perdidos por aí, que, tipo, eu não tinha opção, assim, eu tinha que levar elas, do que montagens, porque montagens são muito tensas, né? Então, eu tento não expor ela, assim, a tensão que a mãe fica, sabe? Mas em desmontagem, sim, elas já me acompanharam bastante. Eu tenho bastante fotos delas, inclusive, assim, tipo, em situações de cenário, de teatro, que são divertidas. E elas, inclusive, curtem muito, assim, elas falam muito. A Siena é uma que ela é super do Lego, sabe? A Siena tem uma coisa espacial, assim, muito grande, que eu falo assim, cara, se alguma delas seguir os passos da mãe,
vai ser a Siena na questão de cenografia, sabe? Porque ela gosta muito de construir estruturas. Hoje mesmo ela falou pra mim assim, mãe, eu só quero ganhar Lego pro resto da vida, é a coisa mais legal do mundo, sabe? Então é bonitinho de ver. Tem uma questão que eu fico muito curioso, que é sobre a sua transição de atriz para cenógrafa e designer, né? Eu entendo que nos Estados Unidos você tinha estudado já design. Quando eu vim para o Brasil, eu vim com esse pensamento, eu vou mergulhar no mundo de design, enfim, tipo, né, cansei um pouco desse mundo das artes, assim, você tem altos e baixos toda hora, assim, os baixos são muito difíceis de você, assim, administrar, né, então eu estava realmente buscando dar uma guinada na minha vida. O que foi muito interessante para mim, assim, é que quando eu vim para cá, eu não esperava, eu nunca tinha parado para cogitar fazer cenário. Quem me meteu nessa coisa de cenário foi o próprio Paulo Biscaia. Mas daí, quando eu vim para cá e comecei a trabalhar com cenário, eu sinto que eu me achei muito, até porque eu gosto muito dessa coisa do design fantástico e megalomaníaco e sujo e com vivência. Então, eu jamais poderia fazer isso na casa das pessoas. Tipo, eu demorei até para entender isso. Mas dentro do teatro e dentro da cenografia de audiovisual também que eu faço, assim, para longa-metragens, assim, é um lugar que eu com certeza me achei. Eu percebi mesmo, assim, alguns cenários eu já tinha visto e eu não tinha me ligado que a gente nem sempre lê a ficha técnica, agora que eu fui descobrir que era seu. E tem esses traços mesmo, né? De ser grande, de ser claro, de ser sujo. Eu acho que muito... O Salomé agora, né? O Salomé do Falso Fawcett, que eu acho que é o que mais chamou, assim, a atenção pra mim. De onde que veio essa cara, assim, que você acha? De que influência sua anterior você acha que veio essa cara? Eu acho que assim, eu sempre gostei muito de design industrial, sabe? Tipo, até para residência, assim, eu sempre fui muito pegada nessa estética das fábricas antigas que se transformam em incríveis espaços de trabalho, de escritório ou de residências. Foi sempre onde, assim, eu me achei e falei assim, cara, é isso que eu amo. E ela tem essa coisa dos materiais crus, assim, né, da falta de reboco, da falta de revestimento, do tijolo à vista, do metal à vista que já está começando a ficar meio enferrujado, daquela tinta que já está meio descascada, assim. Eu também, eu acho que eu também tenho um apreço, assim, por pessoas também que têm vivência, sabe? Eu acho bonito, eu acho que conto histórias, as rugas contam histórias, a falta de tinta conta histórias, as ferrugens contam histórias. É claro que aqui em casa eu tento dosar um pouco da vivência, mas é por aí mesmo, é paixão. Que legal entender o que tem por trás. Agora eu vou conseguir ver os seus cenários e explicar para meus amigos. Eles vão me achar muito inteligente. Vão achar que eu que vi tudo isso. Exato. Essa é como se fosse uma pessoa idosa lá. Não, mas sério, é bonito, assim. É bonito de ver essas marcas do tempo, eu acho. Eu acho mesmo. É bonito, eu também gosto. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim. Como que você vê o tempo passando no teatro? Porque você teve a oportunidade de trabalhar bastante no teatro e no audiovisual. E no audiovisual você atuou aquela vez e na atuação se perde o corpo, se perde o personagem, tem que recuperar. E o cenário também, ele vai para um galpão. Quando a gente está mexendo, a gente bate nele, ele entorta. Como que você vai passar de tempo da atriz dos atores e da cenografia no teatro e no audiovisual? Que pergunta mais complexa, menino! Meu Deus. Eu fui aprendendo com o tempo, até porque eu não vinha de uma cultura de cenários que são guardados para circularem em editais futuros. Aqui no Brasil, você realmente tem essa cultura, né? De você monta um espetáculo e você tenta manter ele vivo aí por 10, 15 anos. Assim, é muito bacana isso. Para a realidade do Brasil é essencial, né? É muito legal. Tipo, eu estava acostumada com temporadas e daí acabava e destruía-se o cenário e reciclava-se para criar outro cenário. Então, eu inclusive te digo assim que teve alguns dos meus primeiros cenários que não sobreviveram ao tempo. Mesmo! E você vai aprendendo, né? Tipo, você vai levando os seus tombos. Com relação à atuação, é interessante, né? A gente não deixa de levar
a nossa vida, né, pro palco, pra TV, assim. Então, eu acho que as mudanças que vão acontecendo na nossa vida, inevitavelmente, vão afetando o nosso trabalho também. Eu sei que, tipo, por exemplo, essa peça do The Clean House foi uma peça que eu fiz em 2005 e depois eu voltei a fazer ela em 2017, porque eu acabei voltando lá para os Estados Unidos para fazer uma produção que teve no Williamstown Theatre Festival. E eu, né, tipo, eu já era uma pessoa com 12 anos a mais, assim, o quanto que isso afetou meu trabalho ou não, né? Sobre a atuação ainda, eu tinha comentado antes, né? A gente gosta, ou a gente aprende a respeitar certos tipos de atuação, né? E eu queria te perguntar, assim, como que é a relação... Quando as peças que eu assisti do Paulo, né? Do Vigor Mortis, do Paulo Biscaia, as atuações são intencionalmente o que você chamou de character actor, né? São atuações... O character actor é o ator de personagem, né? Aqui no Brasil, às vezes chama de atuação caricata, que eu não sei se é bem a ideia. Eu acho que é a atuação teatral. É uma atuação mais teatral. Sim. Como que você vê essa diferença da valorização? Porque eu, pessoalmente, valorizo muito a atuação teatral, a atuação no realista. Assim. Não sei como que você vê essa questão. Também. É muito mais divertido, né? É bastante difícil você chegar no personagem, mas quando você chega num personagem que é um personagem que você nunca fez, você chega na voz que você nunca fez, quando você chega no corpo que você nunca fez, não existe, assim, nada melhor para um ator. E todas as peças onde eu fui... Eu fui, sabe, desafiada a ir para esse lugar, assim, realmente mexe com a sua voz. Não é esse tom, não é esse sotaque, não é esse corpo. E eu fui descobrindo a coisa com o tempo. São as peças que eu mais me diverti e que eu mais orgulho tenho de ter feito. O teatro permite muito isso, obviamente. O Paulo Biscaia permite muito isso, obviamente, assim, porque eu já fiz muitos personagens com ele. Eu tinha lá nos Estados Unidos uma outra linha, assim, que era muito mais... essa linha mais convencional, de você ser muito mais chamada pelo seu tipo, né? A TV, inclusive, é muito assim, né? Você é chamada pelo seu tipo físico, seu tipo de voz. Se você é o tipo de leading actress, ou se você é a supporting actress, assim, que tem uma carinha mais engraçadinha. Tipo, o mundo era muito assim, né? Eu acho que ele tá mudando um pouco, graças a Deus. Mas eu vinha desse lugar. Tanto que eu sinto que eu cresci muito enquanto atriz, assim, nesse período que eu tenho estado no Brasil, porque eu tive a oportunidade de criar mais personagens inusitados. E antes eu estava muito presa no que é a Gênia, o corpo da Gênia, a voz da Gênia. Ainda assim, né, tipo, quando eu faço publicidade, quando eu faço TV, quando eu faço filme, a gente ainda tá muito presa, mas é muito bacana essa exploração também das sutilezas que você, dentro de um universo naturalista e realista, você consegue fazer para adicionar uma pitadinha de personagem, de character actor, assim, no meio disso. Isso é muito legal. Isso é muito difícil. É muito difícil. E de fato, assim, também digo que não tem como dizer que é um ou é o outro que é mais fácil, mais difícil. Não, os dois são difíceis. Inclusive, o naturalismo é muito difícil. Como é que você deixa o naturalismo interessante, né? Não é fácil. Eu não esqueço que o Stanislavski tem uma estátua dele fazendo o Inimigo do Povo, que eu esqueci o nome do personagem. Gostaram tanto do personagem realista, gostaram tanto, ele fazia meio abaixadinho assim, gostaram tanto do personagem, tem uma estátua. A impressão que ficou nas pessoas, sabe? Que legal, né? Pois é. É impressionante mesmo. Impressionante, né? Gênia, eu quero te fazer uma pergunta que é quase uma pergunta final, que é pra você. O que é ser mãe, artista e brasileira? Mãe, artista e brasileira. Eu acho que enquanto mãe você tem uma... Eu acho que as três coisas falam de responsabilidade. Elas também falam de diversão, mas vamos falar da responsabilidade, que eu acho que é o que tá mais precisando ser falado. A gente tem uma responsabilidade enquanto mãe de criar seres humanos melhores, que compreendam o todo mais do que só a si mesmo, né? Então eu sinto que como mãe eu tenho essa responsabilidade com as minhas filhas, assim, de educá-las para
fazerem algo bom para o mundo, para atingirem as pessoas de uma maneira positiva. Enquanto artista, eu sinto que eu tenho essa mesma responsabilidade com a minha plateia, né? Tipo, aqui em Curitiba, inclusive, é um teatro que eu também não conhecia tanto antes, mas é um teatro muito político, né? Ele é muito político, ele é muito atual, ele tá sempre pensando nas questões que são atuais, assim, para que falar de coisa que não precisa falar? Eu acho isso bárbaro, sabe? E você poder estar sempre pensando qual é a mensagem que você está querendo passar, seja ela muito explícita ou não, e é melhor quando não é, né? Mas qual que é a mensagem que você está querendo passar para o teu público? Como é que você faz algum tipo de benfeitoria social através da sua arte? É uma coisa muito, muito importante, é uma responsabilidade muito grande dos artistas. E eu de fato acho que se você só pode se chamar artista se você está nesse lugar, de repensar constantemente a sociedade e de como ela pode ser melhorada e ativada e desconstruída e tudo mais, sabe? A gente precisa constantemente estar na linha do progresso. E enquanto brasileira, né, daí a gente chega na responsabilidade de quem a gente coloca no poder. E a gente está num lugar muito feio com isso. O mundo está num lugar muito feio com isso. É tristeza profunda, assim, para mim, enquanto brasileira e norte-americana, ver o que aconteceu nos dois países nos últimos anos. E foi uma coisa que me consumiu um pouco demais. Assim, graças a Deus, estou conseguindo me distanciar um pouquinho mais nos últimos tempos. Graças a Deus, ondas novas pelos Estados Unidos, né? Não era o que eu desejava, assim, de radicalismo, mas é algo muito melhor do que se tinha. Então, a gente tem a responsabilidade muito grande, enquanto brasileiro, de votar certo, de se informar. Você acha que a maternidade muda o mundo ou a arte muda o mundo? Eu vou responder isso com uma fala de uma juíza brasileira, eu não vou lembrar o nome dela agora, assim, mas foi uma coisa que me pegou muito quando eu li um tempo atrás, que ela falava uma frase que ficou comigo para sempre. Ela falou assim: a arte e a luta pelos direitos humanos são a única coisa que importa, assim, no sentido de é isso que a gente tem para fazer, assim, né? E criar filho é uma arte. Eu não estou tirando os filhos disso, não. Assim, criar filho é uma arte. A gente está constantemente sendo testado e a gente nem sempre vai ser perfeito. A gente vai cometer erros o tempo inteiro. Mas eu não vejo mais motivo para viver que não seja pela arte, sendo arte também os filhos, assim, e sendo uma constante busca por um mundo melhor, assim, por mais direitos humanos para todos. Para todos, ponto final. Algum recado final que você quer passar? Não, eu fiquei muito honrada, assim, de ser chamada para falar de uma coisa tão bacana e bonita, assim, da maternidade, da arte, né, que são coisas que movem o mundo aí, que trazem muita alegria e esperança para o mundo. Então, agradeço tremendamente você, a Camila e todos os envolvidos pela oportunidade. Vai ser um prazer assistir o seriado de vocês e o podcast de vocês quando sair. A Gênia agora está pré-produzindo 2 roteiros cinematográficos, um deles sobre um futuro distópico. Você pode acompanhá-la nas redes e no site dela, que estão na descrição do vídeo. E para você, o que o tempo faz com as coisas? Já teve uma mãe ou um filho do coração? Comenta aqui pra gente e não esquece de deixar seu like, compartilhar esse projeto e seguir a Trupe das Pulgas nas redes.